Bom, pessoal, bom dia formalmente. A gente estava se falando agora antes da gravação. Vamos começar mais um encontro aqui. Esse é o encontro da pós-graduação em Teologia Sistemática do Seminário Jonathan Edwards. E a gente se encontra aí pelo menos uma vez por mês para nós estudarmos juntos algum tema da teologia. E esse ano inteiro nós paramos para estudar Anselmo da Cantuária, né? Nós já tivemos algumas aulas de introdução a Anselmo e nós estamos vendo desde a aula passada, do mês passado, o proslógio de Anselmo. A gente está vendo, eu estou usando essa tradução aqui, que é da editora Concreta, coleção escolástica. É muito boa essa edição porque ela é bilíngue, tá? Ela traz o texto em latim e a tradução depois. Eu tenho outros volumes aqui, ó, Duns Scotus, que a gente pode ver em um outro momento. São textos importantes aí da escolástica, né, da Idade Média. Certo, gente. Na aula passada a gente foi até o capítulo 4, a gente está fazendo quase como uma leitura comentada aqui. Hoje, se Deus quiser, se a gente conseguir, a gente vai do capítulo 5 até o capítulo 22, e aí no mês que vem nós encerramos o ano, encerrando aí o finalzinho do proslogo de Anselmo, tá? Gente, nós vimos a importância de Anselmo, ele é considerado praticamente aí o pai da escolástica, tá? A escolástica é um movimento mais de método do que de conteúdo. Existiam grandes divergências entre os escolásticos, por exemplo, Duns Scotus debatendo com Tomás de Aquino, depois o Guilherme de Ockham também teve lá suas muitas diferenças com todo mundo, né? E isso é totalmente normal e, na verdade, é inevitável na teologia, nós temos aí nossas divergências, tá? Mas escolástica é um método que ele vai se desenvolvendo paulatinamente na Idade Média, tá? Até encontrar o seu ápice aí, por exemplo, em Tomás de Aquino, em outros expositores aí, tá? E influencia bastante o pensamento protestante, pensando aqui que a gente está num ambiente protestante, né? O século XVI, mais ou menos a segunda metade do século XVI até o final do século XVII, né, nós temos aí o que é chamado de o período da ortodoxia reformada, e esse período todo é marcado pela escolástica, tá? Pela influência do escolasticismo na tradição protestante reformada aí, tá? Não só a protestante, não só a tradição reformada ou calvinista, mas a tradição luterana, o próprio Armínio também, a tradição arminiana também tem influência do escolasticismo, então é um movimento assim muito forte, muito importante na história da teologia, tá? Então a gente precisa analisar. Ao longo do nosso ano, nós vimos alguns livros de Anselmo, a gente viu a questão da gramática, da linguística dele, a gente viu alguns outros pontos também. Ele tem outros livros importantes. Antes desse, ele tem o Monologium, que é a duplinha que faz aqui com o Proslógio, e Porque Deus se Tornou Homem, é um texto muito importante dele também, tá? E nós estamos vendo aqui o Proslógio. O Proslógio, basicamente, só para a gente lembrar da aula passada, ele começa com o que é chamado posteriormente de argumento ontológico para a existência de Deus, tá? Então, Deus é o maior ser possível, o ser daquele que você não pode pensar em nada maior, tá? Se essa é uma definição adequada de Deus, e não pode ser diferente, Deus necessariamente existe na realidade, porque um ser que existe na realidade é maior do que um ser que existe só na nossa cabeça enquanto imaginação, tá? Então ele já dá um checkmate aí da existência de Deus na próprio ser de Deus, na própria definição de Deus, ele já necessariamente existe, tá? E aí nós vimos o seguinte, nós não podemos pensar no proslógio como um exercício frio, calculista, racionalista de provar a existência de Deus. Tá? A gente precisa pensar no prosório como a busca por alegria da parte de Anselmo. Anselmo está buscando o supremo bem, o sumum bonum, para que ele tenha a sumo gaudium. Sumo gaudium é a suprema alegria. Tá? Então, basicamente, isso aqui é uma oração dele, é um texto, como o Jonas Madureira fala, né? É um texto feito em segunda pessoa, ele está falando com Deus aqui, ao mesmo tempo que está com o olho no leitor, né, para abençoar e edificar o leitor. Então, isso aqui não é um exercício frio de lógica, tá? Muito pelo contrário, é uma oração bem fervorosa, aliás, né, que está arrumando aí, está tomando rumo até a suprema alegria, que é Deus, tá? Então, ele está começando a pensar em Deus para ele chegar no final que a gente vai ver mês que vem, que é a visão beatífica, a visio Dei, né? A visão de Deus, que ele vai chamar aqui, que é a nossa suprema alegria e nossa suprema bem-aventurança, tá? Então, o proslógio, gente, ele é como se fosse uma subida em espiral,
tá? Então, se a gente fosse fazer uma análise mais profunda da estrutura de prosóglio, é como se tivesse uma escada, cada capítulo, né? E a gente vai subindo, 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 até que a gente chega no topo dessa escada, dessa montanha, que seria a visão de Deus, a bem-aventurança eterna, tá? Então, é um exercício aqui de alegria e de convidar os leitores, os monges lá da França, do século XI, né? E nós aqui, todos os leitores, para essa alegria no ser supremo que é Deus, tá? E aí nós temos toda uma tradição que se concretiza aqui em Anselmo e depois vai passar para ele, que nós chamamos de teísmo clássico, tá? O teísmo clássico, então, é toda essa concordância da igreja pré-moderna, quando eu digo pré-moderna, desde o Novo Testamento até século XVIII, praticamente, né? No século XIX, XX, XXI também existe essa concordância, mas existem muitos contrapontos ao teísmo clássico, tá? Mas o teísmo clássico a gente vai ver hoje, por exemplo, alguns atributos do teísmo clássico, ou seja, do modo tradicional, ortodoxo de pensar sobre Deus, que são absolutamente negados no século XX por muitas teologias, tá? E por conta desses ataques, não se é mais falado hoje, por exemplo. É muito pouca gente falando de alguns atributos de Deus que foram amplamente negados por teologias ruins do século XX, que quiseram inventar a roda. Eu vou contextualizar vocês, tá? E aí eu falei para vocês na aula passada também que existe um movimento atual na teologia que está aí voltando para essas fontes, voltando para o teísmo clássico, tá? Eu, inclusive, fiz uma resenha no meu canal essa semana. Deixa eu só ver se o livro está por aqui. Eu acho que não. Mas é um livro muito bom, que é um dos livros de retomada da teologia, tá? Deixa eu ver se está por aqui. Não, depois vocês deem uma olhada, gente, no meu canal. É o último vídeo que eu postei. Mas existe todo esse movimento de retrieving, em inglês, que é recuperação. Recuperar o teísmo clássico, recuperar os pais da igreja, recuperar toda essa boa teologia dos pais da igreja até o pós-reforma, né, que é a tradição pré-moderna aí, tá? E aí Anselmo é uma figura que é importante nesse meio tempo todo aí, tá bom? Então, por exemplo, Matthew Barrett é um grande teólogo hoje em dia que está retomando isso. Catherine Sonderegger, lá da tradição anglicana, também está retomando a temática dela, né? E muitos outros livros também nesse sentido, tá bom? Então vamos lá, gente. Anselmo da Cantuária, Prosóglio, capítulo 5. Vamos dar uma olhada nesse capítulo aí, tá? Acho que alguém pediu para entrar e acabou não dando certo aqui. Deixa eu só ver. Ó, Alex aí. Vamos lá, gente. Capítulo 5. O título é o seguinte: que Deus é tudo aquilo que é melhor que exista do que não exista, e que, sendo o único que existe por si mesmo, fez tudo a partir do nada, né? Faciat de nihilo. Então, nós temos esse capítulo 5 agora, essa ponte para desenvolvimento dos atributos de Deus, que ele vai começar agora. Ele vai desenvolver três coisas aqui no capítulo 5, então. Que Deus é o ser que é melhor, ele tem tudo que é melhor que exista do que não existir. Então, é melhor que Deus exista do que ele não exista, e tudo que Deus tem é melhor ele ter do que ele não ter. Por exemplo, isso é chamado de as perfeições de Deus, né? Então ele tem, por exemplo, é melhor Deus ter amor, ser amor do que não ser amor, onipotente do que não ser onipotente, e assim por diante, tá? E aí o segundo ponto é que ele é o único que existe por si mesmo. Isso na teologia a gente chama de a aceidade de Deus. Então, se vocês lerem nos manuais de teologia aí, a aceidade de Deus vem de ace no latim, que é por de si mesmo, né? Então, ele é incontingente, ele não depende de nada, ele é independente de todas as coisas, portanto, ele é o único ser que existe por si mesmo. E, portanto, uma vez que ele é o ser supremo e o ser necessário, e, portanto, independente da criação, ele fez tudo a partir do nada. Vamos ver aí, então, o capítulo 5. Quem és, pois, Senhor meu Deus, acima de quem não se pode pensar nada maior? Ele está falando do capítulo 1 ao 4, né? Quem pode ser, senão aquele que, existindo sozinho, acima de todos por si mesmo, tudo o mais fez a partir do nada? Porque tudo que não é esse poder é inferior ao que pode ser pensado por nós.
mas isso não pode ser pensado de ti. Que bem, portanto, falta ao sumo bem, do qual emana todo bem? És, portanto, justo, verdadeiro, feliz, e tudo que é melhor ser do que não ser. Pois é melhor ser justo do que não justo, feliz do que não feliz, e assim por diante. Tá? Então ele está perguntando, quem é esse ser que eu estou descrevendo aqui como o ser sobre o qual não pode ser pensado nada maior? Isso não é uma abstração, ele está chegando então ao Deus das Escrituras, a esses atributos de Deus aqui. Tá? E aí, gente, do capítulo 6 até o capítulo 13, Anselmo ele vai discorrer de alguns atributos que parecem, num primeiro momento, para a razão humana, serem contraditórios com alguma questão aí sobre Deus. Tá? Então ele vai tratar sobre a sensibilidade de Deus, ele vai tratar sobre a onipotência de Deus, ele vai tratar sobre a impassibilidade de Deus. Tá? Vale a pena a gente ler? São capítulos curtinhos aí. Capítulo 6. Como Deus é sensível, embora não seja corpo. Tá? Vamos lá, mas sendo melhor ser, e sensível, onipotente, misericordioso, impassível, do encarecer de todos esses atributos, como é sensível se não tens corpo? Ou todo-poderoso se não podes tudo? Ou cheio de misericórdia e ao mesmo tempo impassível? Essas são as duplinhas de atributos que ele vê como possíveis contradições, né? Visto que somente os seres corpóreos são sensíveis, porque os sentidos se estendem pelo corpo e fazem parte dele, como pode ser sensível se não és corpo, mas espírito supremo e por isso mesmo melhor do que o corpo? Mas se sentir é conhecer ou algo orientado para o conhecimento, o que se sente conhece segundo a propriedade dos sentidos, como as cores pela vista e os sabores pelo paladar. E, portanto, não é impróprio dizer que todo ser que conhece, sente. Desse modo, Senhor, embora não sejas corpo, és, sem embargo, soberanamente sensível, visto que conhece todas as coisas em seu próprio ser, e não como um animal que as conhece apenas por seus sentidos corporais. Tá? Então, Deus, ele não tem corpo, ele é incorpóreo, mas ao mesmo tempo ele é um ser pessoal, ele é um ser que se importa com a criação, que ele sente em alguma medida, né, em algum aspecto aí, a, porque ele conhece, ele sente porque ele conhece. Né? Então, como ele conhece todas as coisas soberanamente, tá? Ele é soberanamente sensível, ou seja, não está, ele não está de alguma forma deixando a criação de lado ou sendo assim negligente com a criação, ele na verdade ama a sua criação porque a conhece. Capítulo 7, sobre o poder de Deus, né? Como Deus é onipotente, embora muitas coisas lhe sejam impossíveis, tá? É aquela velha coisinha que os neo-ateus falam, né? Por que se Deus é onipotente, ele poderia criar uma pedra que tão grande e pesada que nem ele mesmo poderia criar? E aí eles tentam fazer uma contradiçãozinha dessa, mas isso aí é brincadeira de criança, né? Olha o que Anselmo responde. Mas como és onipotente, se não podes tudo, se não podes corromper-te ou mentir, nem fazer com que o verdadeiro seja falso, ou que o feito seja não feito, e outras coisas semelhantes, como podes tudo? Ou porventura, poder, essas coisas não é potência, mas sim impotência. Porque o que pode fazer tais coisas, pode fazer o que é funesto, ou vai contra seu dever. Ora, quanto mais poderoso é alguém dessa maneira, tanto mais poder tem sobre ele a adversidade e o mal, e menos poder tem ele contra uma e contra outra. Logo, semelhante faculdade de fazer mal não é poder, mas impotência. E por isso não se diz que ele próprio possui o poder, mas que a sua impotência faz com que os outros tenham poder sobre ele. É um modo de falar impróprio, com muitas outras coisas que se dizem. Usamos, por exemplo, ser por não ser e fazer para exprimir o não fazer ou não fazer nada. Dizemos frequentemente a alguém que nega algo é como dizes, embora fosse mais próprio dizer, na verdade, a coisa não é como dizes. Deixa eu mudar a página aqui. Que não é. Também dizemos, este se senta como aquele, ou este descansa como faz aquele outro, embora por sentar-se entendemos não fazer algo e por descansar entendemos não fazer nada. Assim, portanto, quando se diz que alguém que tem o poder de fazer ou sofrer algo que não lhe convém ou que não se deve fazer, entende-se que se trata de impotência, ainda que se empregue a palavra potência,
Porque quanto mais poderoso é nesse sentido, tanto mais fortes são contra ele o infortúnio e a perversidade. E tanto mais ele é fraco contra elas. Assim, pois, o Senhor nosso Deus, tu és verdadeiramente onipotente, porque nada podes no que é fruto da impotência e nada pode contra ti. Isso aqui é belíssimo, né? Então, o poder de fazer o mal, na verdade, é impotência, porque, na verdade, é o mal que está dominando aquele que está fazendo ele, né? Então, a gente fala... e aí, o uso impróprio da linguagem é: você pode fazer o mal, mas, na verdade, o que está acontecendo ali é que você está mostrando impotência diante do mal. Então, Deus, por ser onipotente, ele não necessariamente não pode fazer o mal. Certo? Alguma colocação até aqui? Até aqui tranquilo, né? E aí, gente, esse capítulo 8 entra num daqueles atributos que eu falei para vocês no começo da aula sobre que são amplamente negados no século passado, e eu vou explicar isso para vocês. Vamos só ler o capítulo 8, e eu já explico para vocês que é a doutrina da impassibilidade divina, tá? Vamos lá. Capítulo 8. Como é misericordioso e impassível. Mas como é simultaneamente misericordioso e impassível? Pois se és impassível, não compartes nossos padecimentos. E se não os compartes, não tens um coração misericordioso que se compadeça do miserável. Pois é nisso que consiste o ser misericordioso. Mas, se não és misericordioso, de onde provém a consolação que proporcionas aos desgraçados? Como, pois, és e não és misericordioso? Senhor, se não sendo de acordo com o nosso modo de ser, e não como o teu, tu o és com efeito para que te compadeças de nossos sofrimentos, mas não para que os experimentes. Na verdade, quando volves teus olhos para as nossas misérias, sentimos o efeito da sua misericórdia, mas não sentes o sofrimento causado pela vista delas. És, portanto, misericordioso porque salva os desgraçados e perdoa os pecadores. E não és porque não pode ser afetado pela compaixão de nossas misérias. Tá? Vamos lá, gente. Impassibilidade divina. Alguém já estudou sobre isso? Quando eu pergunto pro pessoal do bacharel, ninguém nunca nem ouviu falar sobre isso. Já ouvi falar. Já Já ouviu estudei falar, um né, pouco. Bruno? Ótimo. O que é impassibilidade divina, gente? É dizer que Deus não pode, ou ele não é sujeito a paixões humanas, tá? Ele não é controlado, ele não está aí sujeito a paixões. Portanto, ele é impassível, tá? Isso não quer dizer que ele é um robô, que ele é uma pedra insensível. A primeira coisa que a canção fala é que ele é sensível, mas ao mesmo tempo ele não tem essas paixões humanas que nós temos, tá? Ou as afeições humanas. A gente vai ver daqui lá para o final a simplicidade divina. A impassibilidade ela é uma implicação da simplicidade divina, né? Mas essa doutrina ela foi crida por todo mundo da igreja. Era um ponto comum, é o que os reformadores vão chamar de lugares comuns da teologia, né? Desde os pais da igreja até a época moderna, tá? E aí, no século XIX e XX, o pessoal começou a atacar essa doutrina da impassibilidade, especialmente no século XX, porque houve uma moção de sensibilidade muito grande por causa das duas guerras mundiais, né? Então, começaram a falar que somente um Deus passível pode nos ajudar o pessoal do século XX que estava ali padecendo os horrores de duas guerras mundiais, né? Então, por exemplo, o Dietrich Bonhoeffer, nas Cartas da Prisão, ele vai desenvolver isso, está dialogando ali com o pessoal que fala sobre a morte de Deus, e ele fala assim, olha, Deus ele foi expulso do mundo na cruz, mas quando ele é expulso do mundo na cruz, ele aumenta o elo e a relação do mundo com ele mesmo. Ele não vai embora, ele não abandona, ele estreita o elo de ligação do mundo com Deus, né? E aí somente o Deus que sofre, né? Somente o Deus passível pode nos ajudar. Esse é um mote muito comum no século passado, tá? Hoje em dia o pessoal está recuperando a doutrina da impassibilidade divina, tá? E na verdade você falar que Deus é passível é você falar que Deus muda e que ele é composto por propriedades que não são ele mesmo, por exemplo, sentimentos humanos, tá? Ou que, portanto, por exemplo, nós temos no século passado o teísmo aberto, teologia do processo, Deus está num processo de aprender e se desenvolver com a criação, né?
Então, em tudo isso, Deus não pode ser impassível. Portanto, ele é passível, ele pode mudar de sentimento. Uma hora ele ama a pessoa, outra hora ele não ama. Uma hora ele tá bonzinho, outra hora ele tá irado. E assim por diante. Tá? O que é não levar em conta o que a igreja sempre ensinou sobre a linguagem da analogia na Bíblia. A Bíblia, ela usa uma linguagem analógica para falar sobre Deus. Então, ela vai usar uma linguagem que nós conseguimos entender para expressar a relação de Deus com o mundo, tá? Então, ira, amor, compaixão, misericórdia são coisas que nós experimentamos e que nós atribuímos isso a Deus de forma analógica, tá? E não de forma unívoca e assim por diante. Então, o erro dessas teologias do século XX é usar essa linguagem unívoca para falar sobre Deus. Aí você tem que imaginar que Deus tem nariz, que Deus tem olho, que Deus tem braço, em sua essência espiritual, e assim por diante. Ok? Então, a impassibilidade divina é uma doutrina aí do teísmo clássico, que foi negada no século XX por muitas teologias aí, mas que está sendo retomada aí hoje em dia. Beleza? Alguma pergunta sobre isso? Uma dúvida? Eu tenho. Manda, Danilo. Eu não entendi muito bem. Uhum. Porque eu sei que isso é uma coisa difícil de entender, né? Porque quando fala assim que Deus se entristece, que ele ama ou que ele se arrepende, como o senhor estava falando, é uma espécie de linguagem antropopática, né? A Isso. analogia que o senhor estava falando. Mas, de alguma forma, isso comunica uma verdade em Deus, né? Até porque Deus ele é amor, né? Deus ele é passível também de alguma forma. Uhum. Então, eu fico um pouco confuso de... Assim, eu entendi, Uhum. mas se eu tivesse que assim, explicar para alguém, eu acho que eu poderia me enrolar um pouco. Não, mas é confuso mesmo. O Herman Bavinck, ele vai falar que o mistério é o sangue da veia da teologia, né? Então a gente nunca vai conseguir explicar 100% perfeitamente, de forma exaustiva, a Deus. O dia que a gente fazer isso, a gente está descrevendo um ídolo, porque o finito não é capaz do infinito, como diria Anselmo Escolástico, né? Mas vamos lá, só para a gente tentar entender um pouquinho mais isso que é importante. Importantíssima a sua pergunta. Vamos tentar definir o que são as afeições e as paixões, tá? Alguns puritanos, como o Leigh, o Joe Owen e alguns outros, eles vão colocar que sempre uma afeição é um movimento da alma através do corpo que vai desejar aquilo que ela acha que é bom e vai se afastar daquilo que ela acha que é mal, tá? E aí eu vou explicar isso melhor. Eu estou falando isso no sentido subjetivo, tá? Porque existe o bem objetivo, vamos pensar Deus, o mal objetivo, vamos pensar o pecado, e aí a gente precisa se afastar do pecado e se aproximar de Deus. Mas a gente sabe que isso só é possível com a graça de Deus. Agora, se a gente pensar no ser humano por si só, o que a gente acha que vai fazer bem pra gente, a gente normalmente se move em direção a essa coisa. A gente, portanto, a afeição é de afectos mesmo, a gente é afetado por isso, quer seja para aproximar, quer seja para repulsa. Tudo bem? Então, todas as miríades de sentimentos que a gente descreve é exatamente esse movimento da alma. Por exemplo, amor, alegria, paixão, etc, etc, é você se movendo para aquilo que você acha que vai te fazer bem. Por exemplo, a pessoa ama tomar Coca-Cola, por exemplo, mais que aquilo faça mal para ela. E eu sou o hipócrita falando isso porque eu tomo, né? O refrigerante. Eu amo isso. Então, eu vejo um copo de refrigerante e eu me movo para tomá-lo. Independente se isso vai fazer mal ou bem para mim, mas eu entendo que, pelo menos no meu paladar, aquilo vai fazer bem, tá? O oposto, uma pessoa que tem mais consciência que eu de saúde alimentar. O refrigerante é mal para mim. Eu vou, então, me afastar daquilo. Só um exemplo bobinho, né? E, portanto, por exemplo, eu entendo que o aborto é mal. Então, eu odeio o aborto, por assim dizer. Então, é um sentimento de afastamento dessa prática, por exemplo. Deu para entender? Agora, isso é afeição. Quando a gente fala de paixão, alguns pensadores vão falar que é a mesma coisa, de afeição, é sinônimo, e outros vão falar que paixão é a intensificação da afeição. Então, quando você ama muito, você está apaixonado, isso é uma paixão. Ou até mesmo quando você odeia muito, você está negativamente
movido por essa paixão de ódio, por assim dizer, tá? Independente de como a gente vai definir paixão como sendo sinônimo de afeição ou não, a gente não pode atribuir isso a Deus, porque senão Deus ele iria ter mudança nele, tá? Agora, os teólogos clássicos vão dizer que aquilo que em nós é afeição, em Deus é uma perfeição, ok? Porque, por exemplo, nós temos amor, Deus é amor. Então ele não tem amor no sentido de ele pode ter ou não pode não ter amor. Deu para entender? E assim por diante. Agora, quando a gente vê sobre a simplicidade de Deus, isso talvez fique um pouco mais claro, talvez fique mais complexo, mas que todos os atributos em Deus é uma coisa só. É a essência dele. E aí, por exemplo, eu gosto muito de usar a analogia da luz, né? A luz é, na nossa experiência, uma coisa só, apesar de ela ser composta, né? Mas quando ela bate num prisma, ela refrate numa porção de cores, num arco-íris, por exemplo, né? Deus, da mesma forma, é um ser simples, não composto, só que quando ele refrata na revelação da criação para nós, ele se refrata numa porção de atributos. Amor, misericórdia, justiça, graça e assim por diante. Só que tudo isso em Deus é uma coisa só. Deu para entender? E aí que a gente usa a linguagem antropomórfica, antropopática e antropoprática também, ou a antropopraxia, né? Então a gente está atribuindo essas coisas a Deus de uma forma analógica, ao mesmo tempo que na essência de Deus nós negamos essas coisas que são humanas, para a gente preservar, por exemplo, a imutabilidade de Deus e assim por diante. E isso é complexo, né, Danilo? A gente precisava de uma aula só sobre isso, né? Mas é o que a igreja tem confessado aí, todas as confissões de fé protestantes do século XVII vão afirmar: Deus ele é sem paixões humanas. Por assim dizer, ele não está dado a essas paixões humanas. Ok? Entendi. Uma coisa acho que clareou também um pouco é que enquanto o senhor estava falando, eu pensei um pouco também nessa questão da transcendência de Deus e da imanência. Isso. Que tem um pouco a ver com isso, que a gente tem que afirmar as duas coisas, né? Apesar de parecerem contraditórias. E assim, na imanência de Deus, ele seria assim passível nesse caso, né? E na transcendência ele seria o impassível. Mais ou menos assim, só para tentar comparar. Beleza, gente? Então essa é a difícil doutrina da impassibilidade divina, dentro de uma noz resumida para nós, tá? Capítulo 9, ele vai começar a falar de justiça e misericórdia, tá? E aí ele vai trabalhar esse tema um pouquinho mais. Capítulo 10 também, fala assim, ó, como sem ferir a justiça, castiga e perdoa os maus. Então, como Deus pode ser justo e perdoar os maus aqui? Como que não entra em contradição, né? Essa questão toda aí da justiça e da misericórdia de Deus, ok? E aí o capítulo 12 e 13 são capítulos de transições junto com o capítulo 14. Vamos ver só o título aqui, ó, capítulo 12. Que Deus é a própria vida pela qual vive e que outros tantos se pode dizer de seus demais atributos. Então, o capítulo 12 é curtinho, vamos ler esse aqui ele é curtinho, vamos lá. Capítulo 12. Tudo o que és, não és por outro, senão por ti mesmo. És, pois, a própria vida pela qual vives, a sabedoria pela qual és sábio, a bondade pela qual és bom, para com os bons e os maus, e assim por diante com os demais atributos. Então, Deus, os atributos não são coisas que Deus adiciona a ele e somando tudo dá a Deus. O próprio Deus é o padrão aí de tudo que ele vai fazer. Ele é a sabedoria, ele é a bondade, ele é a vida em si mesmo. Tá? 13. Como somente ele é sem limites, ele é limitado e eterno, ainda que os outros espíritos também sejam sem limites e eternos. Então, ele vai dizer que os espíritos aqui, né, os seres responsáveis, anjos e os seres humanos, são assim, sem fim para frente, mas só Deus é sem começo. Só Deus ele é eterno, como ele mesmo é eternidade, por assim dizer. Nós somos apenas não aniquilados, por assim dizer. Tá? E aí o capítulo 14, gente, eu estou pulando um pouquinho aqui só para chamar a atenção, o capítulo 14, ele vai fazer uma pausa no argumento dele. Então é como se ele estivesse subindo a escada aqui de quem Deus é, dos atributos de Deus, né? E aí ele para no capítulo 14 para dar uma respirada e ele vai
explicar, é como se fosse uma chave hermenêutica do que ele falou até aqui, capítulo 14, tá? E é como se fosse uma espécie de resumo. Então, se a gente pegasse na ordem aqui, o capítulo 1 e 2, 3 ao 4, 5 ao 8, depois do 9 ao 12, praticamente, ele vai resumir em frases aqui no capítulo 14, nos dando algumas coisas importantes aí, tá? Então, capítulo 14, o título é Como e por que Deus é e não é visto por aqueles que o buscam. Então, como que eu estou buscando Deus, mas eu não estou vendo Ele, né? E aí a oração de novo, olha só. Ó minha alma, encontrastes o que buscavas? Buscavas a Deus e chegastes a conhecer o que está acima de todas as coisas, maior do que tudo aquilo que o nosso pensamento pode conceber? Que é a vida, a luz, a sabedoria, a bondade, a bem-aventurança eterna e a eternidade bem-aventurada, que estás em toda parte e sempre. Porque se não encontraste o teu Deus, como é o ser que encontrastes? E como compreendes com verdade tão firme e tão verdadeiramente, e com tanta verdadeiramente firmeza, que o objeto que acabas de alcançar era Deus? Se pelo contrário o encontrastes, como é possível que não sintas o que encontrastes? Porque, Senhor meu Deus, minha alma não te sente se te encontrou? Então, como é possível eu não estar sentindo Deus, mesmo se eu tenha encontrado assim como Ele é e como é que a gente tem confessado Ele, né? Então, lá no latim, depois do primeiro ponto de interrogação, nós temos querebas deum. Está no tempo imperfeito aqui, para mostrar exatamente que ela estava buscando esse Deus, e ele começa a se questionar, será que esse Deus que você achou é mesmo o Deus verdadeiro? Se não é o Deus verdadeiro, que tipo de Deus é esse? E se é, por que eu não estou sentindo ele? Por que eu não estou vendo ele de alguma forma? Né? Continuando lá, segundo parágrafo. Porventura, não terá encontrado quando supunha compreender que és luz e verdade? Terá ela podido compreender isso a não ser vendo a luz e a verdade? Terás podido compreender algo da sua essência e não ser por sua luz, a não ser por sua luz, por sua verdade? Se, portanto, ela viu a luz e a verdade, ela te viu. E se ela não te viu, não viu a luz e a verdade. Como crer com efeito que viu a luz e a verdade e, apesar disso, não te viu, a menos que tenha visto de certo modo, mas não tal qual és? Senhor meu Deus, formador e reformador do meu ser, dize a minha alma cheia de desejos, diz-lhe que és diferente daquela que ela viu, para que, enfim, veja sem véu o que aspira a ver. Intensamente esforça-te por ver mais e nada vê além do que já viu, somente trevas. Ou melhor dizendo, não vê trevas, porque em ti não há, mas vê que não podes ver mais por causa de suas próprias trevas. Por quê, Senhor? Por quê? Seu olho está entenebrecido por sua debilidade ou deslumbrado por seu esplendor? Sim, o seu olho está obscurecido por suas trevas e deslumbrado pela tua luz. Sua pequenez a cega, tá falando da alma dele aqui, tá? E se perde em sua imensidão. Quão vasta é aquela verdade na qual tudo está que é verdadeiro e fora da qual não há nada a não ser a mentira? Quão imensa é ela que num único olhar vê tudo que existe, a partir de que porque poder e de que maneira foi feito do nada, que pureza, que simplicidade, que certeza, que esplendor ali se encontra. Muito mais de certo do que a criatura pode compreender. Tá? Então ele está falando aqui que Deus, ele, por mais que a gente possa compreendê-lo, igual o Danilo está falando, ele é infinitamente transcendente à nossa alma, tá? E por isso a gente nunca vai compreendê-lo exaustivamente, portanto, Deus, em sua essência, ele é incompreensível, ao mesmo tempo que a alma de Anselmo está orando, pedindo para ver Deus aqui. Ok? Pode falar, Danilo. Lá no capítulo 12, me ajudou a entender uma coisa que eu estava um pouco confuso, que é aquela questão de Deus, ele é bom porque ele faz o bem, ou ele faz o bem porque ele é bom? E se ele fizesse o mal seria bom, bem, né, porque foi ele que fez. E pelo que eu entendi aqui lendo 12, não dá para separar essas duas coisas. Deus é bom porque ele é bom, e ele faz o bom porque ele é Deus. É como se fosse um sinônimo. Sim. Então, é uma besteira falar que Deus fazendo o mal passaria a ser o bem porque foi ele que fez, né?
Então, Platão já coloca essa pergunta, né? Se o bem é uma categoria à parte ou é uma coisa própria de Deus, tá? Pode falar, Ronaldo, vai lá. Já respondo nele já. Não sei se cabe voltar um pouquinho É, nessa doutrina da impassibilidade. impassibilidade. Eu quero saber se eu entendi a ideia por trás, né? Porque o que eu entendi é que as antropopatias, Hum. elas descrevem emoções que existem em Deus, mas que não mudam, tá certo o raciocínio? Ou elas descrevem emoções que não existem em Deus? Vamos lá. Essa é pergunta Desculpa importante. voltar, não sei se eu vou Não, é ótimo. atrapalhar. Não, essa é uma pergunta muito boa mesmo. Vamos lá. Quando a gente fala em antropomorfia, por exemplo, a gente está falando em forma humana em Deus, né? Isso é válido porque Deus ele se manifesta de forma humana. Então, por exemplo, no céu, lá na dimensão invisível, com os anjos, Deus ele está sentado num trono. Então, a sua glória ela se manifesta. O que é glória? É a manifestação visível de Deus para as suas criaturas, né? Ela vai se manifestar com uma forma humana, sentada no trono. É isso que os anjos veem desde a criação, por exemplo. Tá? Você não pode falar que essa glória, que essa manifestação visível em forma humana é a essência divina em seu ser em si mesmo, porque ele é infinito. Mas ele resolve se manifestar sim para que as suas criaturas, no caso os anjos, sem pensar antes da criação do homem, né, consigam vê-lo, por exemplo, consigam apreender algo do seu criador, né? Então, a antropopraxia também é a prática humana em Deus. Por exemplo, Deus se assenta e se levanta. Isso é para a gente entender, por exemplo, que Deus, por exemplo, ele está sentado no trono. Isso é para a gente entender que ele está no controle de tudo, ele não está preocupado, né? E quando ele se levanta, é para a gente entender que Deus está ativo no mundo. Mas não que Deus, em sua essência, levanta e senta, porque ele é infinito. Tá? Agora, a antropopatia, o pathos humano atribuído a Deus, é da mesma forma. O que é a analogia? Vamos lá, vamos entender as três possíveis linguagens que a gente tem de Deus. A univocidade, a linguagem unívoca, a linguagem equívoca e a analogia. O que é a linguagem unívoca? É aquilo que a gente fala ser exatamente aquilo que é. Por exemplo, vamos supor, só tem homens aqui hoje, né? O Danilo é um homem, o Ronaldo é um homem, Eduardo, o Matheus, o William é um homem. Isso é uma linguagem unívoca, nós somos realmente homens, tá? Agora, o que é a linguagem equívoca? É quando a fala não corresponde ao referente. Por exemplo, falar, eu sou um jacaré. Hoje em dia está na moda o pessoal falar que é animal, né? É uma linguagem equívoca, né? Não é. Por exemplo, agora é de noite. Não, agora é de dia. Estou usando o equívoco, tá? Agora, vão ter teologias que vão falar que a Bíblia é uma linguagem equívoca, que ela não fala nada de verdade sobre Deus, por exemplo, teologia liberal. E que ou vão ter algumas teologias que vão falar que a Bíblia é uma linguagem unívoca, como a teologia do processo e teísmo aberto. Então Deus realmente muda quando ele fala que muda, né? Agora, o meio disso, desses dois extremos, é a linguagem analógica. Quando a gente faz uma analogia, a gente está criando um ponto de contato com a analogia que a gente está fazendo, né? As parábolas de Jesus, por exemplo. Então, esse ponto de contato é o ponto de verdade. Então, tudo que a gente fala sobre Deus, que a Bíblia fala, é verdadeiro, ok? É verdadeiro. Só que é verdadeiro nesse ponto da analogia. Então é verdade que Deus se levanta, mas isso é uma verdade dentro da linguagem analógica. Não é o ser de Deus, em sua essência, que levanta, mas é verdade que Deus age no mundo, por exemplo. Tá? Então, quando a gente fala que Deus é ira, é amor, é compaixão, é misericórdia, que ele se ira todos os dias, os salmos vão falar, isso é verdade, mas dentro dos limites da analogia. Tudo bem? Então, a gente está usando, igual eu falei, esses dois pontos. A gente está usando a linguagem humana para entender algo de Deus. Por exemplo, Deus odeia o pecado. Por exemplo, Deus ama o Cristo, Deus ama a sua igreja, Deus ama o mundo como sua criação. Isso é verdade, tá?
mas não é o amor que a gente sente no nível da criaturalidade humana. Ok? É igual eu falei, a gente mantém a linguagem e a gente mantém o mistério. O que em nós é afeição, em Deus é perfeição, por assim dizer. Tudo bem? Pode falar, Danilo. Vai lá. Uma coisa que me ajudou a entender um pouco essa questão foi, eu acho que foi o Walter Kaiser que falou isso, mas ele inverteu essa questão. Em vez de você pensar num antropomorfismo, você pensar num teomorfismo, porque, na verdade, não é Deus que se parece conosco, mas a gente que se parece com Deus. E você inverter isso ajuda a entender que, por exemplo, quando a gente ama, e falar que Deus ama, isso não é um antropopatismo, mas na verdade é um teopatismo, porque nós amamos de uma forma analógica a Deus, não o Analógico, contrário. isso. Então, quando fala que Deus ele ama, isso é verdade, mas é uma verdade incompleta, assim, não é que é uma verdade incompleta, Não mas exaustiva, né? não exaustiva, exatamente, porque a gente tem uma ideia do que é o amor, e essa E é ideia paralelo, né? exatamente, ela é verdadeira, mas ela não abrange tudo que é o amor. Uhum. Então, eu acho E aí, que antes de abrir pro ajuda a Ronaldo, esclarecer. a gente tem que manter a distinção criador-criatura absoluta sempre, senão a gente cai em muitos erros. Vai lá, Ronaldo. Para ver se eu entendi mesmo, então. As emoções de Deus, elas são diferentes do que a gente vê nas antropopatias em quantidade e em qualidade, é isso? Sim, e na verdade a impassibilidade ela vai negar essas emoções humanas em Deus, Ah, entendi. ok? Vai ficar, vamos tentar Ele tem esclarecer. outras emoções, então, diferentes. Ou Ele ele não não, tem emoção nenhuma? ele não tem emoção humana, por assim dizer. Ah, entendi. O que é emoção em nós, É, nele é uma perfeição, certo, entendi. entendeu? E Acho que isso, agora por eu exemplo, entendi, desculpa. isso é a constância divina. Então, por exemplo, e aí isso é importante porque por exemplo, eu sou pai, né? Imagino que talvez vocês sejam também. Acordei de bom humor, meu filho acordou bonzinho, nossa, super feliz com ele. De repente aconteceu alguma coisa, me estressou, meu filho está estressado também. Eu sinto ira, por exemplo. E aí vai mudando, né? Deus não, Deus ele é uma constante simples, tá? E aí ele se relaciona com o mundo, claro, odeia o pecado, ama a santidade, assim por diante, mas ele não é afetado no seu ser, ele não muda, por assim dizer. Vamos tentar esclarecer um pouco mais com o final aqui dessa parte do prosódio, tá? Vamos caminhar um pouquinho. Do 15 ao 17, ele vai identificar a luz inacessível que ele está falando, que é o próprio Deus, né? A linguagem de Paulo lá para Timóteo, tá? E aí o capítulo 18 ao 22, ele vai voltar a subir a escada lá dos atributos de Deus, tá? E aí, gente, vamos lá. O capítulo 18 vai tratar sobre a simplicidade, ó. Que não há parte sem Deus, nem em sua eternidade, e que é ele próprio. Vamos lá. Deixa eu ver a extensão do 18 aqui. Vamos terminar lendo ele. Vamos lá. Mas eis uma nova preocupação. Outra pena, outra aflição para quem busca o contentamento e a alegria. Ó, Anselmo está buscando alegria e contentamento nesse ser supremo, né? Já esperava minha alma ser saciada e eis que de novo a oprime a pobreza. É igual a gente está fazendo aqui, né? Anselmo está levando a gente a ficar oprimido pela nossa própria pobreza, né? Vamos lá. Já que me dispunha a comer, e eis que me ponho a sentir mais fome. Esforçava-me por chegar à luz divina e voltei a cair em minhas trevas. E não somente recaí nelas, mas sinto que me envolvem por todos os lados. Nelas caí antes que minha mãe me concebesse. É certo que nelas fui concebido e fui rodeado por elas desde que nasci. É certo que outrora caímos todos na pessoa daquele a quem todos pecamos, em Adão, no caso. Aquele que tão facilmente possui esse bem ideal, perdeu para si e para nós. E quando queremos buscá-lo, não sabemos por onde. Quando buscamos, não o encontramos. E quando achamos, não é o que buscamos, o que buscávamos. Ajuda-me, pois, Senhor, por tua bondade, busquei o teu rosto, Senhor, teu rosto buscarei. Não aparte de mim a tua face. Levanta-te de mim mesmo. Ergue-me em direção a ti. Limpa, cura, aguça o olho da minha alma, para que possas, enfim, contemplar-te.
que ela recolha todas as suas forças e com toda a sua inteligência vá novamente para ti, Senhor. Então somente pode ir a Deus se Deus vir e nos levantar até ele, né? Quem és, Senhor? Quem és? Como te compreenderá meu coração? Certamente és a vida, és a sabedoria, és a verdade, és a bondade, a bem-aventurança, a eternidade, és tudo o que constitui o verdadeiro bem. Essas perfeições são numerosas. Minha inteligência estreita e cativa não pode vê-las todas num relance e gozá-las todas de uma só vez. Como então, Senhor, és tudo isso? São diversas partes de ti, ou cada uma delas é tudo o que és? Pois tudo que se compõe de partes não é, propriamente, um, mas, de certo modo, é múltiplo e diverso de si mesmo. E por ato ou por pensamento, pode ser separado. Coisas essas que são estranhas à sua natureza, acima da qual nada pode pensar-se. Não há, portanto, partes em ti, Senhor. Não és múltiplo, mas pelo contrário, de tal modo és uno e idêntico a ti mesmo, que em nada te diferencias de ti mesmo. Pelo contrário, és a unidade mesma, que nenhum intelecto pode dividir. Portanto, a vida e a sabedoria e tudo mais que enumeramos não são partes do teu ser, mas todas juntas constituem uma única coisa. E cada uma dessas coisas é aquilo que és, e o que são todas as demais. Assim como não tens partes, assim também tua eternidade, que és tu mesmo, não és nunca, nem em nenhum lugar algum, uma parte de ti, ou de sua eternidade, mas está inteiro onde quer que estejas, e a tua eternidade está sempre inteira. Belíssimo, né? Palmas para o céu. Vamos lá. O que é a doutrina da simplicidade de Deus, tá? E aí, gente, uma coisa que eu gosto muito de pensar quando eu ensino os atributos de Deus é uma via possível de nós ensinarmos os atributos de Deus, que é o que a gente chama de via da eminência e via da negação, que é a via apofática e catafática, né? João de Damasco vai ir por essa via aí. Eu gosto muito dessa via aqui, tá? Eu uso ela mais do que, por exemplo, atributos comunicáveis ou incomunicáveis, que é outra forma de ensinar os atributos de Deus também, tá? O que é a via catafática? O que é a via da negação? É que Deus, ele é outro tipo de ser, ele não é como a criação. Portanto, Isaías fala que nada pode ser comparado a ele, Isaías 40, né? E que, portanto, a gente vai ter acesso a algumas verdades sobre Deus somente pela negação. Por exemplo, Deus ele é infinito. Você está negando finitude em Deus. Deus é eterno. Você está negando temporalidade em Deus. Deus é onipresente. Você está negando espacialidade em Deus, né? Deus é impassível. Você está negando paixões humanas em Deus. A simplicidade também é uma via da negação. A gente está negando composição em Deus. Essas vias negativas, elas não encontram paralelos na criação, tá? Então, por exemplo, nada na criação é eterno, nada na criação é infinito e assim por diante. Nada na criação, gente, é simples. Tudo é composto por alguma coisa. Até nos elementos químicos, você pega lá os elementos químicos simples e os elementos compostos. Você pegar os simples, a descrição da química eles são compostos por alguma coisa. Então, tudo é composto. Deus, é por isso que é difícil a gente entender, porque a gente não tem paralelo na criação e a gente só acessa isso pela via negativa, tá? A simplicidade, portanto, é negar composição ou partes em Deus. E o ponto é que se Deus é composto por coisas, pelos seus atributos, quer dizer que ele é composto por coisas alienas a ele, que não são ele, tá? E que, portanto, ele poderia ser separado disso, por exemplo. Então ele não é composto por amor, justiça, misericórdia, santidade, eternidade e assim por diante. Como se fossem coisas que estão fora dele, mas que ele as compõe no seu ser. E aí você junta tudo e forma Deus, tá? A simplicidade de Deus vai falar que Deus é um espírito simples, é o espírito simples, e tudo é uma coisa só nele. De novo, a luz refratando no prisma é uma boa analogia, pelo menos para mim entender, né? Então, por exemplo, Deus não tem amor, não tem justiça. Ele é amor, ele é justiça. Tudo isso é ele mesmo. É o que a gente estava falando, né, Danilo? Só que, por exemplo, quando ele vai se revelar para nós, como a gente não consegue aprender toda essa simplicidade, essa unidade de uma vez só, a gente precisa que Deus se revele com uma multiplicidade de atributos.
tá? Mas, por exemplo, como que a gente pode pensar isso? Se a gente pensar que cada atributo de Deus é e está em todos os outros que ele se revela, ajuda a esclarecer um pouquinho mais. Por exemplo, o amor de Deus é justo, é santo, é sábio, é bom. A ira de Deus é amorosa, é justa, é sábia, e assim por diante. Cada atributo pode ser falado que é todos os outros atributos. Por que isso é possível? Porque nele é tudo uma coisa só. Ele é simples e não composto pelos seus atributos. Deu para entender? Vai lá, Danilo. Sim, é pensar no atributo de Deus sempre como uma perspectiva. Porque Deus ele se relaciona com o homem e o homem ele não consegue absorver tudo de uma vez só, porque ele é limitado. Então ele sempre vai ver uma perspectiva. Isso. Mas sempre vai estar tudo ali, né? Isso, exatamente. Muito bom. Vai lá, Ronaldo. Achei muito interessante esse jeito de ver, que eu não conhecia, né? Essa questão da negação, porque eu acho que ela é bem compatível com os limites da razão humana, né? Quer dizer, exato. A gente raciocina dentro dos limites do espaço e tempo, né? Tudo que a gente consegue explicar nesse quadrado, a gente afirma, né? E a gente consegue explicar de alguma maneira, Sim. a partir dessa ideia de negação, tudo que extrapola, né? Exato. E aí, os limites do pensamento, o limite da linguagem, é igual você falou, a própria criação. E é por isso que Deus se revela usando a criação para comunicar algo verdadeiro sobre ele, mas a gente não pode confundir isso com o próprio Deus em sua essência infinita, por exemplo, e simples. E, gente, isso aqui é ponto comum, tá? Para todos os teólogos, de novo, da história da igreja. Tá? É só com teologias bem ruinzinhas, bem heréticas, que vão ser negados isso daqui no século passado. Danilo, depois Mateus. Para mim sou bem Agostinho, né? Oi? Para mim sou como Agostinho. Agostinho, puro isso aqui. Agostinho fala isso também, né? Vai, Danilo. Eu estava pensando aqui na questão da imutabilidade de Deus, quando o senhor estava falando um outro atributo da negação, né? Quando o senhor estava falando da questão, Deus ele não pode se entristecer, ele não pode ser passivo nesse sentido, porque senão ele mudaria. Aí eu pensei assim, com tudo que o senhor falou, né, que Deus, ao se relacionar com um homem, parece ter uma contradição, né? Mas como o homem ele muda, Deus ele muda para se tornar, para permanecer imutável, né? No sentido de que, assim, por exemplo, o homem tá pecando, então Deus está irado com ele. Aí o homem se arrepende. Aí Deus ele não está mais irado com o homem. Mas Deus não mudou. Ele permanece imutável. Ele muda porque o homem muda. Então, ele, para permanecer imutável, ele tem que mudar. Seria mais ou menos isso. É a criação que muda, né? Exatamente. A criação que muda. Vai lá, Ronaldo. Eu acho que dá para relacionar isso que o Danilo comentou com a ideia do decreto divino, né? De alguma maneira, o homem, ainda quando ele muda, quando ele desobedece a Deus, ele cumpre um decreto eterno de Deus, né? Vou pensar isso, então, para encerrar com isso, que é muito bom. Vocês querem ver um texto comigo? Atos 14. Atos 14, Paulo e Barnabé, abram lá. Eles estão ali pregando na região ali da Galácia do Sul, né? Icônio, Lice e Derbe, depois eles voltam para Antioquia, né? E aí, quando eles chegam aqui em Licaônica, eles fazem um milagre aqui, né? Eles curam um homem aleijado, né? E o pessoal começa a adorar ele como deuses, né? Como se Apolo fosse Zeus e Paulo fosse Hermes. E aí, gente, olha o que Paulo fala no verso 14. Vamos ver, o Lucas relatando aqui, né? Atos 14, 14, diz assim. E aí o verso 15 é o nosso foco, tá? Quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, rasgaram suas roupas e puseram-se no meio da multidão, gritando: Homens, por que estáis fazendo isso? Nós também somos homens, da mesma natureza que a vossa, e vos anunciamos o evangelho para que vos afasteis dessas práticas inúteis e vos volteis para o Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que há neles. Minha tradução aqui é A21, ela não captou muito bem o grego, tá? Mas talvez a tradução de vocês é: eu sou o homem sujeito a paixões como vocês? Alguém tem uma tradução nesse sentido? Sujeito ao mesmo sentimento. Mesmos sentimentos, homoiopatós em grego, mesmo igual
patós, né? Mesmas paixões ou mesmos sentimentos. Então, Paulo, olha o que Paulo está falando aqui. Eu sou homem, portanto estou sujeito a paixões e, portanto, eu não posso ser Deus. Eu estou falando para vocês se converterem ao Criador e, portanto, ele está, de alguma forma implícita, ele está negando a paixão humana, o patós humano, em Deus. Porque se Deus tivesse sujeito às afeições humanas, ele não poderia ser Deus. Esse é um texto base para a impassibilidade divina. Agora vamos lá, vamos pensar rapidinho então nos decretos de Deus. Existem textos que falam que Deus não muda, por exemplo, Balaão, lá em Números, ele fala que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, né? Miqueias, Malaquias fala que Deus não muda, né? Tem um texto em Samuel também que fala que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa, tá? E arrependimento é uma coisa humana, né? Só que tem textos que falam que Deus se arrepende. Por exemplo, no dilúvio, Deus se entristece, se arrepende de criar a humanidade, e com Saul, ele se arrepende de ter decretado Saul como rei, né? Como entender isso? A linguagem, portanto, de tristeza, de arrependimento, é uma antropopatia, tá? Só que está mais ligada à ação. Por exemplo, quando o ser humano se arrepende, aí a gente para de fazer uma coisa e vai fazer outra, não é? Então, me arrependi do meu pecado, não vou fazer mais. Então, é uma ação que eu tomo. Então, quando a linguagem antropopática fala que Deus se arrepende, e depois fala que ele não se arrepende, quando fala que se arrepende, está falando que ele vai mudar uma ação em relação à humanidade. Agora, quando a gente pensa, e aí eu estou falando de uma perspectiva calvinista, tá? Quando a gente pensa nos decretos de Deus, Deus, portanto, decretou as duas coisas. Por exemplo, ele decretou que a humanidade se corromperia, como fez no dilúvio, e ele decretou que ele iria destruir a humanidade com água. Ele decretou que Saul seria elegido rei, e ele decretou que Saul seria deposto como rei. Então ele decreta tudo. E aí isso se desenvolve no tempo, no tempo certo que ele determina, mas isso mostra então que Deus ele não muda e que eternamente ele já tinha decidido tanto uma coisa quanto outra. Isso é uma forma reformada de pensar essa questão que talvez seja um pouco, espero que, para mim, esclarece um pouco de como a gente pode entender essa linguagem antropopática da Bíblia. Beleza? E o ponto é a gente ser igual ao Anselmo, né? A gente começa a pensar sobre Deus, achei, mas aí o meu intelecto é insuficiente, eu estou envolto em mistério de novo. Esse é o ponto, né? Deus ele é infinitamente transcendente a nós. Maravilha, gente. Então, no mês que vem, se Deus quiser, a gente termina, então, o proslógio aí de Anselmo. Tá bom? Vai lá, Dan. Só para não perder aqui, mas eu acho que se eu ia comentar alguma coisa quando eu falei do capítulo 12 sobre Platão, que Platão também já tinha falado sobre a questão de a Deus pergunta ser que bom. você fez a divindade é boa em si mesmo ou então uma coisa é boa porque Deus fez ou Deus fez porque a coisa é boa? Deus não pode fazer uma coisa porque ela é boa como se a bondade fosse algo externo a ele. Então ele é a própria bondade e tudo que ele faz e tudo que está de acordo com ele é bom e tudo que destoa dele é mal. Ele é o padrão, então. Bondade e os outros atributos não é uma ideia à parte de Deus, da qual Deus se compõe. É ele mesmo, em sua essência. Sim, entendi. Obrigado. É o que o Anselmo vai chamar e Agostinho, né, de sumo bom, o bem supremo. Certo, gente? Então eu espero que a gente aprenda a orar um pouquinho aí com o Anselmo também, né? A gente pode fazer as orações de Anselmo nossas também. Então, deixa eu encerrar nossa aula aqui, nossa gravação.